Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 2015 é ano pré-eleitoral e chefes de executivo já movimentam peças do tabuleiro político de olho nas urnas de 2016. E o nosso convidado é o cientista político Fernando Schiller, professor e pesquisador do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, vamos começar com São Paulo. O prefeito Fernando Haddad deu uma mexida e tanto no secretariado dele. Isto é indicador da evidência de que a eleição para a sucessão municipal vai ser muito acirrada no ano que vem? Olha, Maria Lídia, eu acho que tem uma série de fatores aí, né? Primeiro, a corrida eleitoral começou, né? Acho que passadas as eleições, não chegamos nem no carnaval ainda, mas a corrida eleitoral já começou. Obviamente tem o dedo do o ex-presidente Lula, né? Um grande estrategista, antecipando esse processo. O PT sabe que será uma eleição muito difícil, né? O Aécio Neves teve uma votação muito expressiva em São Paulo, né? Então o PSDB vem com toda a força. Geraldo Alckmin foi reeleito no primeiro turno, né? A presidente Dilma perdeu em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad vem enfrentando uma série de dificuldades em termos de opinião pública. Não estou nem questionando o governo em si, mas a percepção popular. O Fernando Haddad é um quadro jovem e importante para o futuro do PT e é avaliado como, evidente, inclusive um pré-candidato potencial para 2018. Então, tem uma série de fatores e, evidente, é o fator Marta Suplicy. Não é? Ou seja, a gente brinca, nada com uma boa concorrência para aumentar a produtividade. Não é? Então, com o fantasma da possibilidade de uma eventual candidatura da Marta Suplicy por algum outro partido, eventualmente, evidentemente que o prefeito Haddad teve que tomar a iniciativa. Bom, nessa iniciativa, vamos por partes. Ele nomeou 2 nomes do PT que foram derrotados, Suplicy e Padilha. Como entender essas nomeações? Foi a acomodação de nomes conceituados do partido para garantir a eles uma visibilidade ou é uma manobra eleitoral pontual evidente? Eu acho que as duas coisas, acho que tu pegaste bem 2 pontos. Primeiro, eu acho que existe é preciso reconhecer biografias, né, na política, né? A política tem um lado estratégico, mas ela também tem um lado, vamos dizer assim, de reconhecimento de competências, de qualidade. O senador Suplicy é um político inegavelmente experiente, inegavelmente associado a direitos humanos, então a presença dele no secretariado é natural, né? Estrategicamente é uma conexão muito forte com as bases do PT. O Eduardo Suplicy é um político muito querido pela base ampla do PT e é ex-esposo da senadora Marta Suplicy e continua tendo com ela uma relação muito importante. Então, tem um simbolismo muito amplo esse processo. É apenas simbólico ou é mesmo assim uma mexida para colocar, por essas razões, uma pessoa que possa esvaziar, vamos dizer, essa preferência que em bairros populosos, uma população mais pobre, assim, sempre teve pela Marta? Primeiro, uma sinalização de que o prefeito Padilha começa a fazer política. Segundo, que faz um governo mais partidário. Terceiro, que foca nas eleições, ou seja, tem um certo pragmatismo. Mas eu estava falando do Suplicy, né? Suplicy, mas as 3 nomeações, né? O Chalita, a nomeação do Gabriel Chalita tem um significado muito claro, aproximação com o PMDB, aí tem o dedo, claro, do ex-presidente Lula, de consolidar uma aliança que já funciona a nível federal e que, por que não, possa funcionar a nível municipal. O Gabriel Chalita saiu desgastado, né, daquele processo de denúncia. Bom, denúncias que não foram comprovadas. Não foram comprovadas, né? Mas de alguma maneira mancharam a biografia dele, ou mancharam pelo menos a imagem, evidentemente que a política é dinâmica, né? O PT tem um pouco de efeito Teflon. Não é? Ou seja, quer dizer, o Gabriel Chalita, ao entrar na prefeitura, reciclar, receber um aval do prefeito Haddad, quer dizer, de alguma maneira ele corrige um rumo, né? E pode ser um candidato a vice, inclusive, numa futura eleição em 2016. Então, acho que há um significado da aproximação com o PMDB, de alguma maneira tirar um candidato da disputa, né, e aproximar uma candidatura que fez 13% nas últimas eleições, que é o Gabriel Chalita. Mas o PMDB, assim, agradecido, abriria mão de ter candidato próprio? Acho que sim. Tendo crescido tanto, né, nessa última eleição para o governo do Estado? Acho que isso não é uma questão resolvida, porque o PMDB tem um candidato potencial, que é o presidente, né, da federação,
da Fiesp, Paulo que é Scaff. o Paulo Scaff, que é um candidato muito Sim, forte. Exatamente, ele que tem aí na inicia- memória do eleitor, está muito vivo. Que né? tem pretensões pessoais, que tem força, que tem discurso, que tem recursos, ou seja, é um candidato muito forte na cidade de São Paulo. Então, O que possivelmente incomode o próprio Chalita, né? Que tinha uma ambição política também que não era pequena. E mostra, Maria Lídia, que nada está resolvido. Esse é o primeiro passo. Os desafios próximos, atrair o PSD do ex-prefeito Kassab, né? Que se recusou a entrar no secretariado, que uma posição um pouco mais Mas ele está distante. silencioso, é curioso. Nesta mexida, não houve nada tão forte em relação ao PSD do Kassab, né? Kassab está lá firme com a Dilma, leal, É um ministro, né? Com 2 ministérios, né? mas é um ministro muito jovem, ainda muito novo. Ele está tomando o pé da pasta. Veio de um processo de derrota eleitoral, de desgaste, já desde a saída da Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, eu acho que mas tem uma base muito forte, se não me engano, são 8 vereadores na Câmara Municipal, é um peso considerável nas eleições, é um potencial candidato, inclusive. Acho, aqui não tem bola de cristal, mas acho que o PSD tende a uma aliança também com o prefeito Haddad. PSD. PSD. Sim, Né? sim. Então, acho que há uma tendência hoje clara de uma aproximação do PSD e do PMDB. Né? Agora, é interessante, na sua análise, fica muito evidente que essa mexida, ela tem objetivos em relação a eventuais adversários de Haddad. Mas e o próprio? E Haddad? Né? O que é necessário para que Haddad, a figura dele, seja palatável ao eleitor para repetir o feito que o elegeu? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque evidentemente, o prefeito Haddad primeiro é um quadro intelectualmente muito preparado, não é? Mas isso é fora de questão, né? Exatamente. Agora, ele sabe que enfrentará o Celso Russomano, uma candidatura aposta, muito forte, que veio de uma derrota, possivelmente tenha aprendido com essa derrota, foi o deputado mais votado do Brasil, quer dizer, tem uma conexão popular muito forte. Do outro lado, vem com o PSDB muito forte. O PSDB hoje tem o candidato André Matarazzo, uma candidatura muito forte, o deputado Bruno Covas, né? O deputado Zé Aníbal e o próprio senador Serra, que não é um nome descartável para a prefeitura. Então, o PSDB vem com força, né? Com aquela... Gana. Com a gana. Está com gana, né? A ideia que se diz antigamente do campeão moral, ganhou em São Paulo, né? Por muito pouco não ganhou a Agora, presidência da desses República. nomes todos, né? Por sinal, o Russomano vem amanhã, aqui no Jornal da Gazeta. Vai ser o nosso entrevistado né? amanhã. E André Matarazzo também. Nessa semana eu já sei que ele está agendado. Então, nós estamos com uma semana quente na sucessão municipal. Mas Celso Russomano é a principal ameaça, considerando o grande apelo popular que ele tem com a atividade profissional dele, né? O veio que ele seguiu nessa atividade como comunicador, defesa de consumidor, defesa ali do cidadão. Ele é a principal ameaça a Fernando Haddad? Eleitoralmente é uma ameaça forte, mas eu penso que o PT não considere que ele seja hoje o principal problema eleitoral do Fernando Haddad. Hoje o PT definiu como grande problema imediato a ser resolvido o problema da senadora Marta Suplicy, não é? Porque ela disputa o mesmo Pela campo, língua dela, por tudo que ela tem a coragem de falar, ela, e sem meias palavras, porque ela disputa ou o mesmo, porque ela é ameaça para Haddad? É ameaça para Haddad. Em qualquer partido? Em qualquer partido, porque disputa a mesma base política, a mesma base de aliança, mesmo discurso, mesma origem, mesmo histórico, não é? Inclusive. Então, eu acho que eu acho, inclusive, que o Marta Suplicy não sai do PT. Acho que haverá uma negociação interna, talvez para uma possibilidade de uma candidatura em 2018. Acho que algum tipo de arranjo, e acho que o ex-presidente Lula se carregará disso pessoalmente, não é? Porque Celso Russomano é muito facilmente identificável como uma candidatura, entre aspas, conservadora, num campo político alternativo ao do PT, como também é o caso do PSDB. Então, são candidaturas naturais, não é? Agora, uma candidatura da Marta realmente criaria um problema no campo, vamos dizer assim, próximo, né, das relações políticas do PT. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que explica estas mudanças no secretariado. Todas elas, se a gente analisar, Eduardo Suplicy de um lado, Padilha do lado, Gabriel Chalita, tem a ver com as digitais, vamos dizer assim, de Marta Suplicy, né? da ameaça, da possibilidade da candidatura de Marta Suplicy, que é o primeiro desafio. Depois haverão outros. Né? Estaremos atentos. Afirmando. Certamente voltaremos a conversar. Muito obrigada, professor. Obrigado Uma boa pelo noite. convite.